Olá, bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã e gostaria de iniciar essa transmissão salientando algumas coisas. Primeiro, eu quero pedir desculpa, perdão pelo ambiente, a forma como nós estamos fazendo aqui. Isso é uma novidade para mim, é uma experiência nova e eu não tenho um estúdio ou algo do gênero para que o maior nível de perfeição possa ser observado, mas usarei os recursos possíveis para que a gente possa ministrar aos corações nesta manhã e que a palavra ministrada ela possa encontrar em cada coração um lugar para frutificar. Se os irmãos ouvirem barulhos de pessoas trabalhando, alguns movimentos, é porque eu estou aqui na minha casa e os meus vizinhos estão aproveitando a hora oportuna para melhorarem o seu dia a dia e o entorno da sua casa. Pois bem, eu gostaria de ler com os irmãos um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 8, bastante conhecido. Se você tem a oportunidade de acompanhar o texto lendo a Bíblia, se você reservou um minuto na sua casa agora para poder estarmos aqui juntos, que Deus possa te abençoar como tem feito ao longo deste tempo e que a mão do Senhor possa continuar guardando e protegendo a sua casa e todos os seus. Amém? Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso de número 1. Um texto bastante conhecido para que a gente medite nesta manhã. Vamos lá? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher no lugar onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Só até aí. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido uma série de mensagens acerca do episódio em questão. De tudo que envolve a mulher, a vida que ela vivia, os comportamentos por ela praticados, tudo isso. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã, não para essa mulher, que parece ser o personagem. Irmãos, deve ter tido um probleminha aí, né? Eu ainda estou aprendendo, mas nós vamos seguir alguns caminhos aqui. Eu quero chamar a sua atenção para aqueles que vieram trazendo a mulher e aqueles que tinham pedras nas suas mãos. Por que que eu gostaria de chamar a atenção especificamente para esse grupo, para essas pessoas que ali estavam? A Bíblia é muito clara quando ela diz que eram os doutores da lei, autoridades religiosas do tempo, pessoas responsáveis por representar Deus em meio aos demais. E
parece, biblicamente falando, que eles viviam buscando oportunidades para expor as pessoas à vergonha, à humilhação e ao ridículo, e aliado a tudo isso, colocaram Jesus à prova, a fim de a cada dia mais comprovar se de fato ele era quem dizia ser. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho a oportunidade de ensinar de forma bem humilde, que por mais que Jesus seja soberano e nós cremos nessa soberania, ele não cria todas as oportunidades, mas ele usa todas as oportunidades criadas para que possa nos ensinar, nos trazer algo que possa promover o nosso crescimento e a nossa melhora. E nem de longe passou despercebido o episódio em questão. Todo mundo sabe dos pormenores da história, todo mundo sabe do que aconteceu. E Jesus usa mais uma vez essa oportunidade para trazer ensinamentos que são de grande valia para as nossas vidas. Jesus estava seguindo a sua vida de forma comum e natural, através do ministério que ele veio imprimir quando assumiu a forma humana. E por mais uma vez ele é interrompido da sua vida comum e normal por situações que geralmente nós discutimos e debatemos se são corretas ou não para serem adotadas. E pegando uma oportunidade em tudo isso que é dito, em tudo isso que é falado, eu na próxima semana vou receber da vida a oportunidade de viver o 34º ano de existência e eu tenho feito de tudo para que essa existência não seja simplesmente um passar para esta terra, ou passar por esta terra. Que ela tenha um propósito e que eu de alguma forma possa contribuir para a melhora. Por mais que haja falhas, por mais que eu não consiga alcançar os resultados propostos 100%, eu tenho tentado aprender com essa vida. Sabe o que eu vejo neste texto em questão? Jesus está de forma pormenorizada dando mostras do que ele veio aqui fazer. Aqui nós estamos vendo um vislumbre antecipado, de forma bem sucinta, do que Cristo iria fazer de forma plena, carregando sobre os teus ombros a cruz e dizendo: está consumado. Jesus vem dar início ao tempo da graça. Jesus vem trazer de forma plena o tempo da misericórdia, o tempo da compreensão, o tempo em que as pessoas devem entender, ou pelo menos tentar, a razão por trás de certos comportamentos ou por trás de certas atitudes. Eu imagino que a mulher em questão não queria, simplesmente pela escolha prazerosa, ser uma mulher de vida com caráter duvidoso, ser uma mulher que estava exposta à acusação ou pelo menos fadada a passar pela vergonha. Por trás daquele comportamento existiam situações e momentos que aqueles que ali estavam com as pedras nas mãos não conheciam. E esse muitas vezes é o problema que nós vivemos. Nós não analisamos a situação a ser julgada como um todo. Só analisamos um momento. Aqueles homens que ali estavam pensavam que ela havia escolhido adulterar, que aquilo era um gosto, que aquilo era um prazer. E como Jesus via além do que todos os demais podiam ver, Jesus viu o fator, o motivo ou a razão que supostamente causou aquela situação. E como eu disse que é um momento em que ele antecipa aquilo que ele faria logo à frente em maior grau, Jesus oferece para ela misericórdia. Jesus oferece para ela graça, uma oportunidade de mostrar que aquilo só era mais um momento, que não era a vida dela. Sabe qual é o nome, o tema, ou título que eu quero dar para essa ministração nessa manhã? Deixando as pedras. Sabe por que deixar as pedras?
Eu vou contar de forma bem rápida uma experiência que eu vivi, porque é melhor contar as minhas do que tentar expor alguém. Há um tempo atrás eu fui convidado para ministrar numa igreja, e como eu faço todas as vezes que vou ministrar, eu me preparei física e espiritualmente para a ministração da palavra. Momentos antes de sair da minha casa, eu tive um problema. E mesmo assim eu não deixei de ir. Eu fui procurar o meu cinto e eu não achei. Eu tentei colocar a camisa para o lado de dentro e não estava muito bom. Eu coloquei a camisa para o lado de fora e coloquei um blazer. Eu fui à igreja pregar, Deus de forma graciosa operou segundo a sua vontade. Mas poucos dias depois, conversando com alguns amigos, algumas pessoas perguntaram a razão de eu ter ido à igreja daquela forma. Eu confesso que eu fiquei muito triste por algumas coisas que eu ouvi, por algumas situações que eu vivi. E eu fui orar a Deus para tentar entender algumas coisas e eu fui ministrado acerca de coisas que nós vivemos como povo e de situações que costumeiramente nos acometem. E depois que eu tive a oportunidade de conversar de volta com essas pessoas, algumas me disseram que maior do que o tema mensagem, pregação do evangelho, as pessoas estavam preocupadas, se perguntando por que eu estava vestido daquela forma. Eu disse a elas que muitas vezes, por nos atermos a detalhes e querermos a resposta para todas as situações que nós não temos controle e tão pouco conhecimento, a gente perde a oportunidade de sermos ministrados por Deus. Deixar as pedras, abandonar as pedras, é abrir mão da condição de querer ter controle de tudo. É não focar naquilo que não agrega, que não constrói, que não traz resultados, que não traz melhora. Aquelas pessoas que levaram aquela mulher para ser humilhada e para ser envergonhada, algo que ela não precisava mais viver, porque acredito que ela mesma fazia uma autoanálise e impunha a si mesmo um autoexame de vergonha e de humilhação, sabendo que a atitude não estava correta, não era a melhor decisão a ser tomada, não era o melhor caminho a ser seguido. Elas estavam ali simplesmente para imprimir justiça de forma fria, sem saber as razões que levaram àquela atitude. Mas ainda bem que foram a pessoa certa. Ainda bem que encontraram com Jesus pela oportunidade de aprender naquele momento. No momento em que elas estavam querendo imprimir uma justiça a qualquer custo, elas se depararam com um choque de realidade, porque se no meio dos que ali estavam acusando não tinha ninguém que adulterasse, que cometesse qualquer pecado nessa linha, ou qualquer erro ou falha nesta linha, existiam outras pessoas que também deveriam fazer e perceber que estavam numa condição semelhante, que precisavam experimentar graça, que precisavam experimentar se sentir ser amados, se sentir sendo amparados, se sentir ser sustentado, porque não é novidade para ninguém, a vida não é fácil, viver é uma tarefa muito complicada. Nós precisamos transpor montes diariamente, segundo ditos, vencer leões a cada dia. E as pessoas que ali chegaram não se preocuparam em oferecer para aquela mulher uma oportunidade sequer de explicar as razões que a levaram a viver a vida daquela forma. Ninguém talvez perguntou para ela: por que você escolheu esses caminhos? Ou o que te trouxe até aqui? Quais foram as motivações que te levaram a viver uma vida desta forma, mesmo sabendo que alguém que faz isso está fadada a ser apedrejada e a ser exposta a vergonha e humilhação? Quantas vezes no nosso tempo a gente perde a oportunidade de ouvir Deus falar, a gente perde a oportunidade de ouvir Deus ministrar aos nossos corações, a gente perde a oportunidade de ser usado por Deus dentro da igreja, em casa, no trabalho, em qualquer outro lugar, porque
ao invés de perceber a dor e levar bálsamo e alento, a gente está sempre com as mãos cheias de pedras para acusar. Por que fulano tem vivido assim? Por que tem vestido aquela roupa, cortado daquela forma o cabelo, andado daquela forma, falado daquele jeito, vivido daquela maneira? Carregar pedras é muito pesado. Carregar pedras traz muito desgaste, traz muito sofrimento, principalmente para aqueles que serão apedrejados, para aqueles que estão padecendo e sofrendo. Às vezes existem pessoas do nosso lado, dentro da nossa casa, que precisam receber a graça, receber a misericórdia, receber o cuidado. E muitas vezes, por estarmos com as mãos cheias de pedras, nós não temos a condição de ofertar o cuidado e o amor. Porque estando com a mão cheia de pedra, ou as mãos cheias de pedras, nós não temos condição de abraçar. Nós não temos a condição de oferecer um aperto de mão. Nós não temos a condição de oferecer um remédio. Nós não temos a condição de carregar no colo. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não precisam mais carregar pedras. As pessoas precisam carregar misericórdia. As pessoas precisam carregar perdão. As pessoas precisam carregar nas mãos aquilo que produz vida e não aquilo que conduz à morte. Nós estamos vendo que se nós não dependermos de Deus, de nós mesmos, esse mundo não acabará bem. Caminhamos na direção de nos matarmos mutuamente. Ontem eu conversava com um pastor amigo meu, pastor Gideone, muito amigo, e eu dizia a ele que o fato de estarmos perto não quer dizer que nós estamos juntos. O fato de dormirmos na mesma cama com a esposa e com o esposo não quer dizer que a gente está junto. O fato de assentarmos no mesmo sofá, dentro da mesma casa, dentro da mesma sala, não indica estarmos unidos. Existem pessoas que estão padecendo do nosso lado e, por causa de mãos cheias de pedras, a gente não consegue oferecer aquilo que a pessoa tanto precisa. Eu tenho certeza que até mesmo nós vivemos experiências neste nível. Às vezes nós mesmos estamos precisando de abraços, de aperto de mão, de afago, e a gente não consegue viver porque as pessoas que estão do nosso lado, de tanto carregar pedras, não podem oferecer aquilo que a gente precisa. Irmãos, nós não podemos mais viver da forma que nós estamos vivendo. Esse mundo que nós estamos experimentando não cabe mais um mundo cheio de pedras. Nós estamos vendo que a cada dia mais, a passos largos, nós estamos fazendo mais mal a nós mesmos do que o bem que deveríamos fazer. Eu não vim aqui nessa manhã ser dono da verdade. Eu não vim aqui apontar o dedo porque eu estou pregando uma mensagem que ensina, ou pelo menos que pede, a não sermos carregadores de pedras, mas eu estou simplesmente tentando fazer de forma bem sucinta e contribuir para que vivamos de uma forma bem diferente, para que vivamos de uma forma bem melhor. Jesus chamou atenção para a consciência daqueles que ali estavam. Eu poderia muito bem acusar, porque eu sou juiz de todas as coisas. Mas ao invés de acusar, ao invés de humilhar, ao invés de trazer mais dor a ela do que ela tem se imposto ou tem sentido, eu quero dar a ela uma oportunidade de experimentar uma coisa diferente ou coisas diferentes. É isso que a Bíblia, é isso que Cristo ensina. E eu não estou pregando aqui uma religião. Eu estou tentando transmitir um comportamento de vida. Eu acredito que estou falando a uma série de pessoas, que estou alcançando uma série de lares, e a minha intenção aqui é provocá-los a uma reflexão mais intensa. Quero contar uma outra experiência bem rápida. Esta semana eu tive a oportunidade de viajar com meu filho, Micaías, e
viajamos, conversamos, estivemos mais próximos do que de costume, tiramos algumas fotos, e no outro dia que eu tive a oportunidade de ver as fotos que nós tiramos, eu chamei ele para nós conversarmos pelo WhatsApp, eu mandei para ele as fotos, e eu disse a ele que tinha sido nos melhores dias da minha vida. Você sabe por que eu disse isso a ele? Porque eu fui para uma introspecção e eu havia observado que por muitos anos eu vivi dentro da mesma casa com ele, assistindo ele em todas as suas necessidades possíveis, mas eu nunca tinha tido uma oportunidade de estar tão perto e ao mesmo tempo estar tão junto. Foi uma grande lição para a minha vida, que eu determinei que daquele dia em diante a minha relação com a minha família e com os meus filhos cresceria ainda mais. Não é tempo mais de carregarmos pedras, porque enquanto a gente carrega pedra, a gente perde a oportunidade de fazer aquilo que é devido, que é produzir vida. Jesus ofereceu para aquela mulher graça. Sabe o que é a graça? É o favor que, mesmo a gente não merecendo, Deus está disposto a oferecer por nós. Imagine vivendo o tempo difícil que nós estamos vivendo se não fosse a graça de Deus sobre nós. Certamente seríamos todos, sem exceção, exterminados. Porque a medicina tem tentado de todas as formas buscar um meio e ela não tem conseguido chegar ao seu alvo final. Ela não tem conseguido chegar ao objetivo de trazer cura. Sabe o que eu quero dizer a você que me ouve nesse momento? E isso não é ser politicamente correto. Eu tenho certeza que a sua consciência, antes mesmo de ouvir estas palavras, já te dava inclinações nesta linha para este fim. Ame mais as pessoas que estão ao seu lado. Respeite mais as pessoas que estão no seu entorno. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, em que nós vamos precisar uns dos outros, em que nós vamos precisar muito, e no momento da necessidade, nós vamos precisar de pessoas que estão de mãos sem pedras, mas cheias de bálsamo, cheias de azeite. Você sabe o que as pedras representam? As pedras representam a dificuldade da relação, a dificuldade de compreender a dor que o outro sofre e os motivos que muitas vezes levam a tais comportamentos. Muitas vezes alguém tem um comportamento rebelde não é porque tem a intenção total de ser rebelde, é porque está tentando chamar a atenção para uma necessidade que possui. Está tentando chamar a atenção para o desejo de ser abraçado, para o desejo de ser entendido, para o desejo de que muitas vezes você não abra a boca para poder dizer nenhuma palavra, mas simplesmente coloque nos ombros e chore junto. Nós precisamos amar, segundo a Bíblia, de atos, ações e verdade, e não simplesmente de palavras, e não simplesmente pelo simples dizer eu te amo, pelo simples dizer que você é importante para mim, mas mostrar a realidade da importância. Mostrar de fato que se importa, que vai aonde a pessoa precisa, que quando ela precisa estar disposta a assistir, porque a graça sempre vai te dar mais do que você precisa, vai fazer mais do que você espera, e ela sempre vai fazer você voltar melhor do que quando você chegou. Eu espero de forma bem humilde ter alcançado o seu coração, ter te levado a uma reflexão nessa manhã, ter te levado a uma compreensão mais ampla da existência, e que nós não venhamos simplesmente passar por esta terra. Que a nossa existência não seja um simples existir, que a gente de fato viva e viva em abundância. Que a bênção do Senhor chegue ao seu lar, que ela alcance a sua casa e que você nunca perca de vista a ideia de que nos céus tem um Deus que te ama e que, independentemente das suas falhas, por mais que Ele não as aprove, por mais que Ele não se sinta feliz com elas, Ele te ama acima de todas as coisas. Que
que você se sinta amado, que você se sinta abraçado, que você se sinta alcançado, que Deus possa ser a esperança, o consolo e o conforto para a sua vida. E que não percamos a oportunidade de oferecer o aperto de mão, de oferecer o abraço e de oferecer a lágrima. Que o tempo seja de qualidade e que não seja às sobras. Que realmente venhamos nos importar uns com os outros. Amém? Eu quero orar por você. Feche teus olhos. Senhor Deus, eu quero pedir a tua bênção e a tua graça por cada um nesse momento, sem exceção. Não quero citar nomes, ó Deus, para que eu não cometa nenhum equívoco, para que eu não deixe ninguém de fora. Mas eu quero pedir ao Senhor que, nesse momento tão difícil que o mundo como um todo está experimentando, o Senhor possa guardar, proteger e sustentar. Sabemos que a situação não foi criada pelo Senhor, mas o Senhor a usa para imprimir o juízo, para fazer cumprir a tua vontade. Mas que aqueles que buscam o teu nome, que se refugiam diante de ti, possam ser alcançados, guardados e sustentados. Que eles possam acreditar a cada dia mais, ó Deus, que o Senhor ainda tem o controle de tudo, porque o Senhor nunca o perdeu. Por isso, ó Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá, ó Deus, de forma bem humilde, de alcançar corações, de alcançar lares, de alcançar famílias. E que no nome do Senhor Jesus, esta palavra que é a tua palavra transforme, renove, restaure, que ela alcance, ó Deus, o objetivo proposto, não para minha glória, tampouco para minha honra, mas para a honra, glória e o louvor do teu santo nome. Que venhamos nos achegar a cada dia mais à intimidade, à proximidade com o Senhor. E que as pedras que carregamos possam ser abandonadas. E que possa nascer, ó Deus, deste momento em diante, carregadores de bálsamo, carregadores de cura, pessoas que estão dispostas a oferecer abrigo, alento e afago, porque a tua igreja, ó Deus, aqueles que se chamam pelo teu nome, nós somos a luz e o sal deste mundo que há muito tempo anda em trevas e que já perdeu o seu sabor. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça, Deus peleja por nós. Glória a Deus por tudo.